Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Fluminense 1 no Maracanã, uma vitória que vem, um empate que vem como a vitória ano passado, no final. Vitória que ano passado, no final do jogo, na jogada de Zé Hugo e gol de Janderson, consegue vencer. E hoje uma jogada de um ponta também arrastando, levando para um lado, levando para o outro. A gente consegue achar um empate fundamental, que faz com que o Vitória saia da zona de rebaixamento, não entra mais na zona, independente do que aconteça, mas um jogo abaixo do Vitória, um jogo abaixo, um jogo em que o Vitória talvez tenha merecido pontuar mais contra o Galo do que contra o Fluminense, só que futebol é bola na rede. Canóbio teve a bola para fazer o gol, não estava impedido, perdeu. O Fluminense teve a bola com o Bernal para fazer o 2-0, perdeu. E o Vitória, talvez na única grande oportunidade de jogada construída, à exceção da bola de Mateuzinho que o Fábio defende, consegue empatar o jogo e consegue sustentar um ponto importantíssimo no Rio de Janeiro, pô. Verdade, o primeiro tempo do Vitória foi um primeiro tempo onde a gente teve muita dificuldade para chegar. A Vitória no primeiro tempo teve um chute e foi um chute bloqueado de Eric, então não chegamos perto, nem chegamos perto de conseguir arriscar sobre a meta do goleiro Fábio. O Vitória teve dificuldade quando foi pressionado pelo Fluminense. A gente tentou ali conectar a bola longa, o jogo longo, e não conseguimos ganhar essa primeira bola que voltava ao Fluminense. A transição também muito lenta por conta do desgaste físico, a gente tem que falar muito sobre isso também. Foi um jogo onde o Vitória teve muita dificuldade pela sequência de jogos que a gente tem tido de quarta, domingo, repetindo o time titular. Hoje foi mais uma vez onde o Vitória teve o desgaste físico, talvez seja o jogo onde mais trouxe prejuízo para o Vitória dentro de campo. A gente realmente teve muita dificuldade, principalmente quando esteve com a posse de bola. No primeiro tempo, o Fluminense passou ali uns 20 minutos, né, tendo pouquíssimas chances de gols. Vitória marcava no 4-1-4-1, variando pro 4-4-2 em alguns momentos, tentava bloquear a saída de bola do Fluminense, que acontecia com vários jogadores, assim como conseguia quebrar e passar do meio de campo muitos jogadores associativos, construindo. A gente tentava ali, na medida do possível, congestionar a zona da bola e impedir com que o Fluminense chegue até a profundidade, mas com o passar do tempo foi inevitável. O Fluminense tinha muita qualidade técnica, começou a variar a bola da esquerda para a direita, inclusive baita jogo lá do direito do Fluminense, que trouxe muita dificuldade pro Vitória, principalmente com o Arias, o Ganso e o Samuel Xavier. Juntos conseguiram ali criar as principais produções ofensivas que o Fluminense teve no jogo inteiro. E aí o Vitória também começou a sofrer bola na profundidade. O Arias, o Canóbio, o Samuel Xavier, o Cano, jogadores que começaram ali a romper, fazer esse desmarque de ruptura curta nas costas do Jamerson, do Zé Marcos, do Alto. E aí o Fluminense criou 3 boas oportunidades de gols no primeiro tempo e conseguiu fazer o gol através do Cano na jogada onde o Claudinho realmente teve ali uma dificuldade muito de dividir a referência e vencer esse duelo no alto. Mas de modo geral, 1-0 no primeiro tempo foi 1-0 justo. O Fluminense teve apenas 5 finalizações no jogo, mas criou 3 grandes chances. Não é um número tão elevado, porém foi quem mais conseguiu chegar próximo de assustar o goleiro, inclusive com a boa defesa de Arcanjo no chute do John Arias. E aí o Vitória volta pro segundo tempo, começa o segundo tempo bem, com 40 segundos a gente tem uma grande chance com o Mateuzinho, obrigando o Fábio a fazer uma boa defesa, depois a sobra que viria para Janderson, o Ignacio acaba tirando, Vitória volta ali depois a pressionar, passa 5 minutos, 2 a 5 minutos pressionando e tentando, e aí o Fluminense toma novamente o controle do jogo, o Fluminense volta a empurrar o Vitória para trás, volta a associar, só que era o Fluminense que não conseguia chegar tanto como chegou no primeiro tempo. Teve a grande chance com o Canóbio, onde ele perde um gol inacreditável na frente de Lucas Arcanjo. Thiago Carpini se sente na obrigação de mudar e no intervalo, muita gente tá falando agora que a gente criticou o Lucas Braga e tal, como todo mundo criticou, mas a gente falou no primeiro tempo e eu trouxe aqui. Falei, me parece que pro Vitória competir no segundo tempo vai precisar mudanças do banco. Eu trouxe aqui que para o Vitória pontuar, o banco de reservas teria que entrar não pela qualidade, mas por conta do desgaste físico à frente. E a gente acertou. O gol sai de um Lucas Braga que vai jogada sozinho com o Fabrício que escora pra ele e faz o gol, porque os nossos titulares não estavam conseguindo mais jogar por conta da capacidade física. Quando o Fluminense tem a melhora no segundo tempo em volume de controlar mais e o Vitória joga atrás, os nossos pontas não atacavam mais. Mosquito não conseguia dar profundidade, Eric não conseguia mais trocar 3 passes, Mateuzinho muito exausto, Janderson errando muito. Então, embora o banco de reservas do Vitória tenha várias limitações e hoje em vários momentos mostrou, Oswaldo não entrou bem, Fabrício fez o lance do gol, mas também errou muito. O próprio
próprio Lucas Braga que faz o gol, ele tinha errado 3 bolas antes mesmo de fazer o gol, embora é um banco de reservas com muita dificuldade, mas foi o que a gente precisava, não da capacidade técnica somente, mas de ter fôlego para pegar uma bola como essa que o Lucas Braga pegou e arrastar e levar até dentro da área do adversário para poder fazer o gol. Então, Vitória, pela garra, faz o gol de empate, porém, não foi um bom jogo do Vitória no Maracanã diante do Fluminense. Porém, hoje, o empate era o principal pelo desgaste físico e agora, quarta-feira, mudança praticamente geral no time. Interessante que o que a gente tem que pontuar aqui, Paulo, é que realmente talvez o desempenho não foi um desempenho de empate, mas eu fico feliz porque quando jogou pra pontuar contra o Galo, pontuou. Quando jogou pra ganhar do Fortaleza, ganhou. Tudo bem, Fortaleza poderia ter ganhado também, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas o desempenho do Vitória pra ganhar não foi injusto. E hoje não jogou pra pontuar e pontuou. Então que bom que neste começo, agora nesses 5 pontos de 9 dos últimos disputados, a gente pontua quando merece e quando não merece também. Isso é importante, porque uma equipe cascuda, e principalmente em 38 rodadas, nem sempre você vai merecer. Quantas vezes ano passado a gente falava, pô, tá faltando jogo que o Vitória não vai bem, mas consegue pontuar. Pô, tá faltando jogo que a gente não joga nada e consegue. E esse jogo demorou de chegar. Pra mim, esse jogo que a gente tá citando aqui foi contra o Bragantino no Barradão, que a gente não jogou nada e conseguiu ganhar o jogo. E que bom que um jogo em que a gente não mereceu nem mesmo empatar, na minha visão, porque o Fluminense foi melhor, a gente consegue empatar. Isso é importante. Além de toda a questão de desempenho, o time pontua quando não merece e o time pontuou quando mereceu. No final das contas, o que conta é pontuar. É claro e evidentemente que a gente tem situações aqui a pontuar, mas eu preciso também trazer o mérito pro lado do Vitória, Paulo, de um Fluminense que tava ganhando, tava virando líder. E o Vitória, aos trancos e barrancos, com suas limitações, conseguiu empatar o jogo contra a equipe que estava ganhando e virando líder do campeonato. E o Fluminense que estava, salvo engano, 100% não, mas estava invicto, se eu não me engano, no campeonato, continua invicto. O Fluminense que ganhou do Corinthians na Arena Itaquera e passou muito, pelo que Paulo falou, realmente. Questão física. O Vitória, repito, eu falei aos 43 mais ou menos, o Vitória vai ter agora mais alguns minutos para tentar algo que não mereceu. E até aquele momento, eu digo mais, o Vitória, em termos de desempenho, não teve um desempenho para empatar o jogo. Mas é futebol. Numa jogada individual, onde o Lucas Braga vai muito bem e Fábio consegue ajustar, a gente consegue empatar o jogo. A gente tem que separar o que é o desempenho individual do que é o desempenho coletivo. Foi um desempenho de empate? Não. Mas foi um empate justo? Foi, porque na bola que a gente teve, a gente fez. O Fluminense, repito, teve a bola de Canóbio, não fez. Teve a bola de Bernal, não fez. E teve uma bola que eles chutam pra cima também, que eles não fizeram. Então, paciência, é um problema deles também. Se é o contrário, a gente fala o quê? A gente ia falar que o Vitória não matou. Hoje o Fluminense não matou. Problema deles, a gente teve a bola e empatou o jogo. Então eu tenho que ser justo aqui. O Fluminense poderia ter, aos 30 do segundo tempo, feito 2-0 e acabava a partida. E não fez. A bola pune, a bola cobra. E um Vitória numa noite que não foi bem, uma noite de desempenho muito abaixo e principalmente de um time muito cansado, consegue de forma justa, repito. Porque se o adversário não mata, é justo que ele tome empate quando a gente tem a oportunidade. Ontem o Corinthians, nos 30 primeiros minutos, era pra meter 3 no Sport. E virou o primeiro tempo perdendo de forma merecida. Porque teve bola atrás de bola de Yuri Alberto e não fez o gol. E no final, no primeiro tempo, o Sport fez 1-0. Hoje o Fluminense teve o segundo tempo pra matar o Vitória. Não matou, tomou um empate. Futebol, achei ótimo. E um ponto que a gente falou no jogo contra o Atlético Mineiro, eu reitero aqui, só que com contextos diferentes. Não precisa, no futebol, você ser extremista. Dá pra você conseguir olhar pro jogo de hoje e falar, pô, o Vitória jogou mal. Tem que tomar cuidado, tem que ajustar logo a capacidade física, tem que melhorar algumas questões. Assim como dá pra você falar, pô, um empate hoje heróico, porque o time nitidamente é inferior tecnicamente, inferior coletivamente, inferior fisicamente e inferior taticamente ao Fluminense hoje. E ainda assim o time conseguiu, aos trancos e barrancos, dentro da limitação, conseguir arrancar o empate que muitos times vão chegar aí e perder. O próprio Fluminense ganhou do Corinthians dentro da Arena Itaquera. O Fluminense vinha de 5 vitórias seguidas. Então, você pode abraçar os dois lados sem ter extremismo e atacar o outro. Vitória fez um jogo ruim, fez. A parte física pesou. Temos que falar sobre a preparação física, principalmente daqui em diante, sim. O Vitória coletivamente apresentou algumas falhas que vem cometendo há muito tempo, como saída de bola sob pressão, dá muito chutão, não consegue sair curto, não consegue aproximar, demora circular. Você consegue falar que o Vitória fez um jogo ruim, mas você também consegue falar que foi um empate heróico. Você não precisa ficar
em um lado só e atacando o outro, como se os dois não tivessem certo ou os dois também não tivessem errado em alguns pontos. A minha sensação hoje é totalmente diferente do jogo do Galo. Pra mim, a minha sensação, tá, gente? Aqui já não é análise. A minha sensação do jogo do Galo é que a gente perdeu 2 pontos. A minha sensação, depois do jogo, é que claramente dava pra ganhar. A minha sensação hoje é que foi um baita ponto. É que a gente ganhou 1 ponto e o Fluminense perdeu 2 pontos, graças a Deus. Então a gente teve sim, vamos falar até de forma mais fria agora. Teve problemas no primeiro tempo. Durante os 30 minutos, o Fluminense realmente tinha dificuldade de chegar. Às vezes buscava essa bola nas costas, como o Paulo falou. Mas a grande chance do Fluminense até os 30 tinha sido aquela bola que Arcanjo acaba saindo errado, o lateral bate rápido e Cano bate a bola do lado da rede. Depois o Fluminense começa a criar volume, não grande chance, mas tem muito volume de fato. O Vitória, em alguns momentos, ficou muito com a bola, ficou 2, 3 minutos com a bola. Eu discordo. Não totalmente, discordo só de um ponto. O Vitória só se defendeu, não. Um dos problemas se repetiram, um dos problemas acabou se repetindo hoje, que foi o Vitória quando teve a bola, rodava 2, 3 minutos, pelo cansaço, é verdade, demorava de circular. O problema é que o Vitória demora de circular, cansado, com time alternativo, com time titular. Então essa circulação de bola lenta talvez seja a minha principal crítica ao Vitória no primeiro tempo. Defensivamente, o Fluminense, como eu falei, não fez um grande jogo, mas o Fluminense merece virar o primeiro tempo vencendo por 1-0, porque o Vitória tem uma finalização no gol. E no segundo tempo, Vitória volta melhor, Fábio faz uma grande defesa, o Vitória consegue suportar e aí começa a ter mais a bola. Falta qualidade em alguns momentos. Fluminense, em determinados momentos, dos 30 aos 35, poderia ter matado o jogo, poderia ter feito o segundo. Canóbio perde um gol inacreditável, o Bernal chuta pra cima. E quando não mata, aí é um problema deles. Se eles não mataram, é um problema deles, porque na bola que eu tive, eu matei. E o Vitória empata o jogo, pra mim, de forma merecida. Não por desempenho, mas porque é futebol. Então, esse ponto, pra mim, Paulo, além de toda a questão do contexto do ponto, é importante, talvez, pra recuperar jogadores. Tomara que agora Lucas Braga tenha mais confiança. Tomara que agora um Fábio tenha mais confiança. Claro que a gente sabe que existe um teto também de questão técnica. Mas a jogada de Lucas Braga hoje, arrastando a bola, tem um momento que até que bate e volta nele. Mas é uma vitória, de um Vitória, que tomara que consiga recuperar alguns atletas. Tomara que consiga recuperar um Lucas Braga. Tomara que consiga recuperar um Fábio. Um Ronald, que pra mim entrou bem de novo, errou algumas coisas, mas de um modo geral, pra mim fez mais do que Hila, que também não é muito difícil. Mas entrou, pra mim, ajudou mais do que Hila. E além disso tudo, é que a gente consiga manter essa pegada, mas aí vocês vão me bater. Não quarta-feira. Quarta-feira não tem condição pra mim de jogar metade desse time aí, porque tá todo mundo exausto, galera. Agora, eu acho que isso é unanimidade na torcida do Vitória. Eu não sei. Eu acho que é unanimidade que o Vitória precisa mandar um time pelo menos misto na próxima quarta-feira. Para a sobrevivência daqui pra frente no Brasileirão e até mesmo na Sul-Americana é preciso rodar. E pra gente fechar, domingo de Páscoa, o milagre aconteceu. Tomara que seja a ressurreição, né? Tomara que seja a ressurreição de Lucas Braga, muito criticado, de fato, pelos 5 milhões pagos. Ainda não se pagou, tenho que ser justo, mas que seja uma virada de chave para que ele ajude. Eu vou além. Eu não estou sendo pessimista, ou não estou sendo emocionado, mas no contexto de que quarta-feira meu time é mesclado, o Braga é o titular. Canetro fez o gol, irmão. Então quarta-feira é Lucas Braga titular, e aí, pra mim, no meu modo de ver, Baralhos não tem que jogar. Baralhos tá morto. Mateuzinho vai jogar porque não tem jeito, né? Mas Baralho não tem que jogar. Não entraria com o Mateuzinho também, não. Claudinho aproveitaria para ir com 3 volantes. Ótima oportunidade para você botar 3 volantes. Verdade. Claudinho fez um gol, mas eu tiraria. Respira um pouquinho, meu irmão. Você só joga agora domingo contra o Grêmio. Tira Claudinho, bota Castro, ele tira Baralhos, bota Ronald. E na frente tira Mosquito ou Eric, porque os dois estão cansados, bota Lucas Braga. Eu iria com um time mais alternativo e ainda pensaria em tirar um Zé Marcos para ele descansar também, mas agora, acho que não vai mudar. Eu acho que da zaga, quem tinha que sair é Alta, né? Porque Alta jogou, o que mais jogou é Lucas Alter. Zé Marcos, ele entrou de titular a partir do Juventude. Lucas Alter, ele jogou os 5 jogos do Brasileirão e os 2 sul-americanos. São 7 jogos seguidos, cada jogo jogando 90 minutos. E de ponto positivo é o que eu falei. A gente tem que destacar que o Vitória, até quando não tem um desempenho de empatar, empata, pontua. E a Série A vai ter muito disso. Eu espero, claro que não é que eu espero, não é isso. Mas quando acontecer da gente ter um desempenho abaixo, que a gente pontue do mesmo jeito. Que a gente tenha um desempenho bom e pontue. E que a gente tenha um desempenho como hoje, que pra mim, individualmente, acabou devendo, que a gente consiga pontuar. O torcedor, Paulo, tá falando aqui no chat, que o segundo tempo do Vitória foi muito bom.
Eu não achei muito bom. Eu acho que a postura agradou. Melhorou em relação ao primeiro tempo. Isso. A postura agradou, de fato. A Vitória teve mais a bola, tentou agredir mais, é verdade. Sofreu em alguns momentos porque é natural, mas conseguiu competir muito mais no segundo tempo. Isso eu concordo. Muito bom, pra mim é um exagero. Achei um segundo tempo importante pela postura e principalmente pelo empate. Achei um segundo tempo importante para a sequência, para dar confiança e para mostrar que, ó, quando a gente tem um pouco mais de postura, quando a gente compete um pouco mais, mesmo com o time cansado, a gente consegue coisa melhor. E sim, o segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Agora, muito bom, Paulo. Eu já acho que é um pouco de exagero, você não acha? Não? Também acho um pouco exagerado. Então, assim, a gente, pra mim, consegue um ponto fundamental aí pra a sequência. Vamos agora pro chat, agradecendo a você que tá aqui no corte. Lembrando, ó, que aqui no Canto Rubro Negro, a gente está com uma ação pra levar um torcedor do Vitória para o Uruguai, com tudo pago, beleza? Você pode participar da ação, vou colocar aqui na tela. Participando da ação, por apenas R$20, você pode ir para o Uruguai com absolutamente tudo pago, ó, o link tá aí fixado no chat e você, claro, aproveita, quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda que vai para o Uruguai com o Canto Rubro-Negro para assistir Cerro Largo e Vitória com tudo pago por apenas R$20, tá? Vamos seguir agora a live, não o corte. Vamos seguir agora, Paulo, tamo junto.